Pai Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Jovens, tem o título Uma firme decisão de não se contaminar. Tem o trimestre na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Revista comentada pelo pastor Valmir Nascimento. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito do livro de Daniel, falando do exemplo que Daniel nos dá, seus amigos, ali na Babilônia. Na lição passada falamos a respeito de conservar os valores guardando a identidade, ou seja, mesmo Daniel sendo treinado, seus amigos ali naquela Universidade da Babilônia, conforme o comentarista cita, ou seja, ele iria passar por um treinamento de 3 anos, ele e seus amigos, para servirem na corte. Mesmo com todos aqueles valores contrários à sua fé, eles mantiveram sua identidade. Mesmo com as astúcias do inimigo de trocar-lhes os nomes, mesmo assim, eles não perderam a sua essência e mantiveram sua fé. Dando continuidade a esse tema, então vamos falar sobre essa firme decisão de não se contaminar. Também é uma decisão que parece pequena, mas refletia a integridade daqueles jovens, a sua fé e a sua confiança em Deus. Eles desafiaram ali uma lei. É claro que eles não se opuseram de forma troncuda, mas foram sábios e conseguiram então manter a sua pureza, mesmo cativos, mesmo estando debaixo ali de ordens, mas eles conseguiram manter a sua pureza e mais à frente eles vão glorificar a Deus por isso, através de suas vidas. O texto principal diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E quando diz assentou no seu coração, o comentarista traz uma nota aqui na interação da revista do professor, dizendo: tudo começou com o compromisso enraizado em seu coração, uma referência bíblica ao centro do pensamento e emoções humanas. Então, assentou no seu coração tem toda essa profundidade, de algo que está no centro do seu pensamento, das suas emoções, não se contaminar com os manjares, com o vinho do rei. Isso veremos mais à frente, não era apenas uma decisão dietética, mas realmente era uma decisão de fé. O resumo da lição diz: a fidelidade a Deus implica em força de caráter e conduta íntegra para preservar os valores da vida cristã. Então, com Daniel não tinha aquela história, isso não faz mal, isso é mínimo, isso é pequeno, isso é relativo. Não, Daniel realmente mantinha sua integridade, sua fidelidade a Deus, em qualquer ambiente. Louvado seja Deus. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 1, versículos de 11 a 16. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Por 3 anos, eles mantiveram essa dieta para fugir de certos alimentos que iriam estar ou dedicados a ídolos ou eram contrários à lei do judeu, alimentos que na lei prescrevia que o judeu não deveria comer. Então, para evitar essa polêmica toda, em meio a uma refeição, eles já se abstinham definitivamente. Então, não participavam da mesa ali do rei, desses manjares. A introdução diz o seguinte: um dos segredos da vida vitoriosa de Daniel foi sua firmeza de caráter. Desde o início, ele expressou profunda convicção em Deus e força de vontade para resistir à contaminação na Babilônia. Tendo como referência o episódio no qual o jovem hebreu se recusou a partilhar das finas iguarias do rei, nessa lição aprenderemos que pequenos gestos podem resultar em grandes vitórias. Então, talvez alguma coisa que pareça o mínimo, pareça insignificante, mas essa conduta, essa fé, essa integridade daquele jovem vai gerar grandes resultados na frente.
Deus os abençoou mais do que aqueles outros jovens que estavam ali cativos, suas aparências eram melhores e também em sabedoria, no final dos 3 anos, eram os mais sábios e galgaram, né, posições no império. Claro que não era essa a intenção deles. A missão primária deles, que depois eles não tinham como adivinhar esse futuro, a missão primária deles era serem fiéis a Deus, né? Mesmo fora do seu ambiente, longe dos seus pais, ninguém está vendo, né? Como vimos na lição passada, né? Por exemplo, um ambiente acadêmico, o jovem está ali longe dos pais e cercado de amigos querendo influenciá-los a abandonar a fé ou a fazer pequenas concessões, que depois essas pequenas concessões vai fazer ruir toda a estrutura, né, que aquele jovem edificou durante a sua vida cristã. Então, a Bíblia diz: um abismo chama outro. Um pouquinho de fermento dos fariseus faz levedar toda a massa. Primeiro tópico, o banquete do rei. Primeiro subtópico, a oferta do manjar. Durante o período de treinamento para o serviço da corte, os jovens cativos estariam submetidos a uma dieta diária específica, Daniel 1:5. Eles deveriam se alimentar da mesma refeição que era servida ao rei. Para senso natural, isso seria uma grande oportunidade. O simples fato de não precisarem fazer a própria comida já seria uma boa notícia, não é mesmo? Além disso, eles teriam o privilégio de desfrutar dos banquetes reais e da melhor comida e bebida servidas no palácio. Poderia parecer para alguns a chance perfeita de adquirir status. Daniel, porém, era um jovem espiritual e seu coração não estava na satisfação momentânea. Seu propósito não era agradar o rei da Babilônia, mas o rei do universo. Então sabemos, né, que a situação daqueles jovens era diferenciada dos outros cativos. Eles estavam realmente, né, em trabalhos forçados, tinham que providenciar seus alimentos através de seus trabalhos, mas eles estavam já naquela posição de destaque ali para serem treinados, né, na universidade, né, da Babilônia, ou seja, para estarem aptos a servirem ali ao rei. E tinha todos esses privilégios, essas regalias. Então isso aí já seria para eles, né, uma grande oportunidade, né, poderem participar da mesa do rei. Então, era algo bom aos olhos dos demais, seria a melhor coisa, a melhor posição seria essa, que eles tinham esse privilégio, mas eles não queriam agradar aquele rei, né, ao rei da Babilônia, e sim ao rei que eles criam, que é o rei do universo, como eles mesmos, através de suas vidas, vão colocar essas palavras nos lábios, né, daqueles poderosos, os governantes ali da Babilônia e Medo-Pérsia. Eles vão ter que reconhecer que o Senhor, né, é todo o rei, é aquele que institui e destitui os governantes. Eles vão reconhecer depois que esse Deus de Daniel é o Deus que é o rei do universo. Então, eles já, de antemão, já queriam agradar ao seu Deus, louvado seja o nome do Senhor, e se arriscaram de não fazer parte daquilo que era posto, né, pelo rei, para que os jovens participassem. Uma decisão firme. O texto bíblico ressalta que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, pedindo que ele e seus amigos fossem dispensados. Daniel 1:8. Ele se alimentaria somente de legumes. Foi uma decisão convicta e com firmeza. Antes de dizerem não ao rei, os 4 rapazes haviam dito sim a Deus. Antes de expressar em palavras o que queriam, eles estavam preparados para se absterem da contaminação. Foi a manifestação de uma fé firme e sincera. 1 Pedro 3,16, 5,9, 2 Timóteo 1,5. A recusa em participar dos manjares foi um ato de bravura prudente. A vida deles estava em perigo, mas mesmo assim manifestaram protesto. Uma fé verdadeira não compactua com a covardia, né? Então, embora era arriscado, eles tinham, né, certeza em quem cria, né? É como depois, mais à frente, quando é também imposta uma lei para todos aqueles que ouvissem o som das buzinas, dos cântaros, de todo instrumento musical, se curvassem à estátua do rei, que o rei havia feito. Porém, os 3 jovens, né, disseram que não se curvariam. Glórias a Deus. Então, uma decisão firme, que é arriscada, poderiam perder a vida e quase perderam, pois foram lançados na fornalha ardente, mas Deus estava com eles. Então, eles tinham essa certeza do Deus que eles serviam, que eles criam, e que ainda que morresse, que mesmo assim eles não negariam sua fé
e não se moveria, né, das suas convicções e da sua pureza, né? Então estavam resolutos a não se contaminar com aquelas comidas. Como já falamos, né, parece uma concessão pequena, mas ali gerou também uma recompensa de fé. Deus honra aqueles que o honram, Deus se lembra daqueles que o lembram. E quem o nega, também um dia será negado. Deus tem misericórdia. 1 Pedro 3,16 diz: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como dos malfeitores, fiquem envergonhados, os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. E 1 Pedro 5,9 diz: a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Bendito seja o Senhor. Então eles não eram covardes, permaneceram firmes, não confrontaram, né? Eles foram sábios e conseguiram, né, realmente cumprir o propósito dos corações deles. Felizmente o medo da rejeição social tem levado muitos ao fracasso espiritual, negando a fé e os valores cristãos, né? Então às vezes as pessoas cedem por causa do apelo do grupo, né, social, que vai ficar insistindo e dizendo: não, isso não faz mal, isso é tolice, um pouquinho de cerveja não faz mal, ninguém está vendo. Então, todos esses detalhes mínimos que às vezes o jovem acaba sucumbindo, né, acaba cedendo, fazendo essas pequenas concessões, pode ruir, né, todo o seu edifício espiritual. Que Deus nos ajude. Mas eles se mantiveram firmes e não foram covardes, não cederam nenhum apelo. Terceiro subtópico: uma decisão pequena, mas poderosa. Para alguns, aceitar uma simples refeição ou um pequeno convite não faz qualquer diferença. Eles poderiam pensar em ter feito somente essa concessão, acreditando, como muitos, que não haveria maiores repercussões na vida. Não tem problema fazer só isso. Talvez eles estivessem sendo exagerados com a decisão, muitos poderiam dizer. Contudo, eles sabiam que pequenas decisões provocam grandes consequências. Gálatas 6,7. Tinha consciência que ceder um pouco seria abrir a porta para o pecado entrar. A gente comparar, né, a vida desses jovens com a vida de Sansão, Sansão ia cedendo, ia vivendo, né, conforme a aparência, conforme o seu próprio desejo, e acabou em ruim. Quase, né, vai parar no inferno, se não fosse a misericórdia de Deus ali na última hora, restaurando a ele o espírito, né, e a força. Mas Daniel, Azarias, Ananias e Misael eram vigilantes, né? Eles não cediam no pouco para não ceder no muito, pois, como já falamos, um abismo vai puxar o outro. E o segundo tópico, no fim, propósito de não se contaminar. O primeiro subtópico, contra a contaminação. Apesar da ausência de detalhes do relato, há diversas razões para Daniel ter recusado o comer da mesma refeição do rei. Então a Bíblia não deixa claro por que ele recusou, mas a gente pode deduzir, né, qual era o temor de Daniel em relação a participar daqueles manjares. Então vamos ver. O sentido original da palavra contaminar indica algo impuro ou manchado. Eles queriam se manter puros, né? Então na lei já dizia, né, que se participar de algum alimento proibido ali na lei, né, Deus tinha aquela lei de forma a revelar a pureza, né? Eram sombras das coisas futuras que participamos hoje em Cristo em relação também ao pecado. E havia também leis sobre alimentos que provocavam males nos povos ali, e Deus cuidou ali do povo de forma minuciosa, né? Então, alguns alimentos ali que provocaram tantas pestes naqueles dias, Deus proibiu, como por exemplo a carne do porco, né? Então, havia o aspecto espiritual da pureza e havia também o aspecto sanitário na lei. E Daniel não queria desobedecer a lei, os mandamentos de Deus, né? Para os judeus não são só 10 mandamentos, mas são mais de 600, todos os preceitos. Então eles queriam se manter puros. A primeira explicação estaria no cuidado dos jovens em não violar as leis alimentares estabelecidas aos israelitas, Levítico 11 e também Levítico 17, versículo 11. Os alimentos também poderiam ter sido sacrificados aos ídolos, ou de algum modo faziam parte de rituais do paganismo babilônico, contrariando a lei mosaica. E era comum as culturas daquelas nações, os alimentos serem dedicados a ídolos, ou todo ritual, né, que faziam, né, um preparo para que oferecesse ao rei. O rei era também considerado uma divindade, né? Então, todos aqueles rituais que faziam, né, em relação aos alimentos, poderia ser uma das razões que indicava a necessidade que Daniel e seus amigos tinham de não participar desses alimentos. Mas, em primeiro lugar, é claro
havia também as leis alimentares que eles não queriam quebrar. Segundo subtópico, cuidado com as companhias. A razão mais aceita para motivar a recusa dos jovens, liderado por Daniel, seria o cuidado para não partilhar habitualmente a mesa com o rei. Na antiguidade, participar da mesma refeição era um ato que demonstrava comunhão, algo que Daniel não estava disposto a fazer. Aqui é mais uma interpretação. O comentarista segue por essa linha, de alguns estudiosos, que um dos motivos também dele não querer partilhar do manjar do rei era não estar à mesa do rei. Sua fidelidade era inteiramente a Deus. Uma coisa é o crente se relacionar socialmente com um descrente e pessoas que não possuem as mesmas convicções que as suas. Outra é manter comunhão. Então, o próprio Jesus não comia ali com os pecadores publicanos. Então, mas ele não compactuava com o pecado. Pelo contrário, porque os pecadores queriam se santificar, queriam, aleluia, serem libertos dos seus pecados. E Jesus, então, fazia essa influência e transformação na vida deles. Mas o comentário cita a questão de manter comunhão. O Salmo 1 diz, que bem-aventurado o varão que não se assenta, não se detém, não para, no caminho dos pecadores. Então, ou seja, tem essa comunhão com o pecado. O apóstolo Paulo igualmente adverte sobre o cuidado que devemos ter com quem nos associamos. 1 Coríntios 5, 9 a 11. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso nos leva a refletir sobre as pessoas com quem convivemos. São pessoas que nos inspiram para o bem e querem melhor para nossas vidas? Ou são pessoas tóxicas cuja proximidade poderia nos destruir? Até nos relacionamentos é preciso ser firme para evitar contaminações. Então, que tenhamos amigos como aqueles amigos daquele paralítico, que conduziram aquele jovem até Jesus. E não amigos que nos afastam de Deus. Então, isso a gente já sabe. Já pode ligar a luz do alerta, pois se está te oferecendo, está insistindo que você deixe seus princípios, já sabe que não é um bom amigo, pelo contrário. Esse vai te afastar e vai ver a sua destruição. E quando você estiver no chão, ele só vai zombar, dizendo, era crente? Ele mesmo puxa a cadeira e dá risada quando você cai. Terceiro subtópico, gentilezas e favor divino. Ao formular o pedido às finais, Daniel foi firme e ao mesmo tempo gentil. Isso foi uma atitude de sabedoria e educação. Ao defendermos a nossa fé diante de outros, devemos ser mansos e educados. 1 Pedro 3,15. E diz, antes santificai ao Senhor, Deus em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mansidão e temor. Então, foi assim que Daniel agiu. Nós devemos agir também assim, não vai brigar, entrar em debates em relação à fé, mas tem a sabedoria, e mesmo negando a uma oferta do mundo, a gente tem que saber como sair, Foi assim que Daniel fez. E o pior, é que Daniel estava ali numa situação de cativo. Então, ele tinha que ter muita sabedoria para não ser castigado ou morto. Coragem sem prudência é tolice. Outro aspecto importante ao ser observado nesse episódio é que Deus concedeu a Daniel misericórdia, Daniel 9. A Bíblia está mostrando mais uma vez que tudo que alcançamos na vida deve-se ao favor divino, à sua imensa graça. Apesar de todo o empenho e dedicação de Daniel, todo o mérito estava no Senhor. Deus deu sabedoria e Deus deu graça aos olhos ali daqueles que estavam cuidando desse jovem, para experimentá-lo a princípio e depois de ver que o resultado foi melhor que os jovens que só comiam legumes e bebiam água, passou a ser a dieta deles durante todo o treinamento, durante todos os 3 anos. Então Deus agiu de forma maravilhosa ali, de forma providencial na vida daqueles jovens. E o terceiro tópico, o resultado da fidelidade a Deus. O primeiro subtópico, a prova de Daniel. Embora fosse simpático para com os rapazes, o oficial tinha receio do desfecho. Ele temia perder a sua vida caso os jovens se mostrassem com aparência menos saudável ao se apresentarem diante do rei, em comparação com os demais. Capítulo 1, verso 10. Daniel propõe, então, um teste. Durante 10 dias, eles comeriam somente legumes e beberiam somente água. No final desse período, poderiam ser inspecionados junto com os outros. A audaciosa prova proposta por Daniel mostra que o servo de Deus não precisa temer os desafios do mundo. Isso não significa sair por aí querendo demonstrar superioridade, e sim
confiança no Senhor. Então, já vimos que devemos apresentar, explicar a razão da nossa fé com mansidão e temor. Daniel, então, sugere esse teste de 10 dias, e a Bíblia vai dizer que no final dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Interessante, né? Eles fazendo regime, teoricamente, só comendo legumes e tomando água, seria quase um regime. Mas eles estavam mais gordos, ou seja, Deus agiu ali também de forma maravilhosa, tornando eles com aparência melhores. Embora o teste foi curto, só 10 dias, mas serviu para Deus agir ali, glórias a Deus, e eles terem aparência melhores do que os demais. Depois de 10 dias, os hebreus se apresentaram com melhor semblante, mais fortes que os outros jovens que comiam do manjar do rei da Babilônia. Esse é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Ninguém perde coisa alguma quando se recusa a comprometer a sua fé. Glórias a Deus. Ainda que alguém, aos olhos naturais, poderia dizer: o Daniel tolo perdeu essa oportunidade, esse status. Ou se no dia de hoje, aqueles jovens comilhões iam estar lá tirando foto no Instagram. Ó, que comida bonita que eu estou comendo aqui na mesa do rei. Mas Daniel não queria estar, não queria nada disso. Aleluia. E mantendo-se fiel, ele não perdeu, pelo contrário, ganhou. Melhor aparência, eram os jovens mais fortes, e a fidelidade deles sempre vai atraindo as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus eram na vida daqueles jovens, a ponto deles, mesmo cativos, se tornaram importantes ali no reino. Não era o alvo deles era agradar a Deus, mas Deus, a Bíblia diz que Deus exalta aquele que é humilhado. Segundo o subtópico, o Senhor garante e aprova. Passado algum tempo, os jovens foram conduzidos diante de Nabucodonosor, Daniel 1, 18 a 20. Depois de lhes fazer perguntas para medir o conhecimento, descobriu que se tratava dos jovens mais sábios do seu reino, superando a todos. Não eram somente eruditos, mas também piedosos e tementes a Deus. Daniel, em especial, recebeu do Senhor o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso nos faz perceber que é possível conciliar conhecimento com graça, inteligência e com poder. Deus abençoa aqueles jovens, eles foram provados como os mais sábios ali entre todos. Depois do período do treinamento, eles passaram a servir ali à corte, e Deus operou milagres na vida de Daniel e seus amigos, conforme veremos ainda durante o trimestre. Aqui o comentarista diz que Deus deu o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos, mas não era a sua mercê, eles tinham que buscar, orar a Deus, pedir a interpretação. É Deus que dá. Eles não eram adivinhos, mas sim instrumento de Deus ali na corte, e Deus operava milagres através deles. Os 4 moços foram aprovados por Nabucodonosor, mas antes disso foram aprovados por Deus, alcançando posição de destaque. Este é o resultado de servir e ser fiel ao Senhor. Em uma sociedade que gosta de fazer comparações, que mede as pessoas pelo desempenho e coloca todos nos mesmos moldes e padrões, devemos ter o entendimento de que somos diferentes e nossos métodos são distintos do mundo. Vale a pena ser cristão, vale a pena ser puro, vale a pena ser fiel. Glórias a Deus. Então não é para ir com a maioria, não é para se amoldar ao mundo, não é nem para se conformar com este mundo, mas é para transformar pela renovação do nosso entendimento. Então, Deus pode também usar jovens de forma como usou Daniel, como usou José, como usou os amigos de Daniel. Aleluia. O segredo é ser fiel, o segredo é entender que é luz e sal, não pode ser igual aos outros. Não é para imitar o mundo, não é para ser amigo do mundo. Pois se tornando amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Que Deus nos ajude, nos desperte. Aleluia. Tenhamos essas importantes lições na vida desses jovens, para nos espelhar, e para caminharmos no caminho que eles andaram, e certamente também seremos bênçãos e abençoados. Terceiro subtópico, rejeitando as tentações do mundo. É importante lembrar que a rejeição dos manjares do mundo não se limita apenas a banquetes extravagantes, mas abrange todas as áreas da vida. Então, que vem uma aplicação prática desse rejeitar os manjares. Não é somente o banquete, a mesa, mas em todas as outras tentações. Um coração incontaminável demonstra firmeza ao dizer não apenas à pornografia e à fornicação, mas também à idolatria e a todas as obras da carne.
No mundo de apatia e indiferença espirituais, esta postura é um lembrete constante da importância de permanecer fiel aos princípios espirituais, independente das tentações que possam surgir no caminho, né? Interessante também que aqui na lição o comentarista cita um termo que é chamado apateísmo, né? Que é a apatia, a junção das palavras apatia e ateísmo. O que quer dizer isso, né? Apatia é você não ter um sentimento, um interesse, né? Desprezar. E quando junta com o ateísmo, você está desprezando ou está sendo desinteressado pelas coisas espirituais. Então, quando se fala, né, que devemos ser fiel, orar, buscar, ler a palavra, né, as pessoas já começam a achar que isso não importa. E essa pureza que Daniel também defendia, as pessoas começam a dizer, não faz mal, né, dependendo do lugar, dependendo da ocasião, algo social, algo que faz parte do grupo. Então as pessoas vão tendo essa apatia espiritual, que Deus tenha misericórdia. O mundo, ele já é maligno, ele anda nessa apatia achando que as coisas de Deus não têm importância. Pode misturar o profano com o sagrado e está tudo bem. Mas o crente, o cristão, aquele que vai morar no céu, tem que estar com temor, né? Tem que estar tremendo e temendo, aleluia, e desejoso de fazer a vontade de Deus, de ser santo, aleluia, e de agradá-lo, e de um dia morar com Ele. Ele vem buscar um povo santo e zeloso de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão diz o seguinte: como manter a pureza de caráter em meio a uma sociedade corrompida? Como foi possível aprender com Daniel? A resposta a essa pergunta tem início com uma resolução firme que nasce no coração, né? Então, no centro do seu pensamento, do seu sentimento, Daniel se propôs a isso, não se contaminar. A conduta íntegra simplesmente resulta desse compromisso interno com a intenção de agradar a Deus. Não foi algo intelectual, não foi algo que ele conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas foi algo interno, né? Aleluia. O seu coração, sua alma, aleluia, estava resoluta em permanecer santo, fiel e não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor, que sejamos assim também. Vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor por mais uma lição maravilhosa. Soberano e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos pela vida de cada jovem. Possamos, Pai, aleluia, imprimir em cada jovem esse desejo, essa atitude, Pai, esse compromisso que Daniel tinha. Deus Santo, que possamos também, aleluia, dizer não, Pai, todo pecado, toda obra da carne e resistir, Pai. Continuar santo, fazendo a Tua vontade, te agradando. Pai, aqueles que muitas das vezes cedem, falham, Pai, tem misericórdia. Que possam se arrepender, aleluia, e voltar ao primeiro amor. O Senhor está pronto, sempre aposto a nos abraçar, a nos receber no portão como Pai do Filho Pródigo, para que possamos novamente ter as vestes limpas, aleluia, e o anel no dedo e se tornar filho de novo. Deus Santo abençoa cada jovem, guarda cada um, livra de todo mal em todos os ambientes que eles participam, que eles vivem. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.